mais um Fora de Órbita aqui, direto do estúdio de Universo TOTOS 2025. Eu sou a Micaela Hanna, sou gerente de dados e AI e criadora de conteúdo no Explica-me. Além disso, eu sou premiada por empresas como Google, Microsoft e LinkedIn e estou aqui para falar sobre um tema extremamente relevante. No episódio de hoje vamos falar sobre programação pós-IA. Então, desde copilots a agentes autônomos, convidei para essa conversa 2 convidados de peso. E para a gente começar, vamos falar sobre um super convidado. Eu vou ter até que ver aqui a bio dele, porque é muita coisa e muito conteúdo aqui para o nosso programa. O Pablo tem mais de 10 anos em tech empresarial, é arquiteto de soluções na MongoDB e converte desafios complexos em estratégias eficazes. Domina cloud, plataformas digitais, process mining e tecnologias emergentes, aplicando design thinking para inovar e impressionar com apresentações de impacto. Pablo, é um prazer te ter aqui. Eu vi também, inclusive, que você estava lá na Arena Dev compartilhando conteúdo com a gente, né? Logo após a sua ótima apresentação também sobre agentes, né? Eu que agradeço o convite, né? Super impactante estar aqui conversando com você e estar nesse espaço maravilhoso do Universo TOTOS. Né? Eu sou arquiteto na Mongo, eu atendo a TOTOS, né? Tento atender todo mundo aqui, conhecer as pessoas, né? Então, super agradeço pelo convite. Bacana demais. E além disso, para compactuar esse time super bacana, que vai falar muito de dados, e aqui neste episódio a gente tem o Alisson, que eu conheci como Hacker Code ali dentro da comunidade. É um prazer imenso ter aqui. Também vou ler a bio dele porque é extensa como a do Pablo. O Alisson é LinkedIn Top Voice, engenheiro de dados e ethical hacker. Coordena a Data na TOTOS de São Paulo, onde une a paixão por IA, dados e segurança. Compartilha conhecimento no @hackercode e está aqui conosco para corroborar, de fato, com esse conhecimento e na pauta que a gente vai trazer. Também te vi ali na Arena, um prazerzão de ter aqui, meu querido. Não, foi muito legal, acho que a sua apresentação também foi muito bacana ali, que a gente falou bastante coisa sobre agentes, sobre IA no Arena. E a primeira coisa que eu queria falar, não sou o agente de IA, aqui é o Alistair, criador de conteúdo na Hacker Code, sou coordenador da TOTOS, então estou muito feliz de estar aqui junto contigo para a gente falar um pouco sobre IA, sobre dados, sobre pautas importantes na área de tecnologia aqui. E a gente está no Universo TOTOS, que é o maior evento de tecnologia do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui dividindo essa mesa com vocês. E tá gigantesco esse ano, né? A gente estava conversando, aumentou muito o evento e acho que com o aumento do evento também teve um aumento de conteúdo incrível que está sendo trazido. Eu achei bacana porque coisas muito recentes, né? A gente está falando de IA, que é uma coisa que muda a cada instante, né? E a gente conseguiu conectar com o que há de mais novo. E para começar, para aquecer os motores, vamos de um desafio? Eu estava pensando num roteiro e aí eu bolei uma coisa chamada Prompt Challenge, que eu acho que é uma coisa legal, assim, focada em prompts, que o pessoal também de casa entender como que conecta essa parte de prompts, como vocês pensam em relação a montar o seu prompt, porque é a maneira com que a gente se conecta com a IA, né? Então, para isso, o que eu pensei, cada um de vocês vai gerar um prompt matador. A gente vai ter uma base de dados com 30 linhas, mais ou menos. E eu vou mostrar para vocês aí de casa depois, mas primeiro para os nossos convidados, a gente vai ter uma tabelinha de exemplo, que tem basicamente o nome, a idade, a cidade, o valor de compra e a data e hora da compra. Então, basicamente, é um histórico aqui das compras que foram feitas. E aí, qual que é o desafio? A gente quer conseguir gerar insights a partir dessa base. Então, por exemplo, pode ser como eu gero um gráfico, uma análise, ou entendo melhor o perfil desses compradores. Qual que é o desafio? Vocês vão ter 15 segundos para gerar esse prompt. O que a gente quer entender? Como é que vocês, que são feras mesmo em dados, pensam na hora de interagir com a IA? Então, vou colocar aqui o nosso cronômetro. Deixa eu só colocar aqui. Timer. Bora lá. 15 segundos. Aqui. Fomos. Pensando. Aqui a base, se vocês quiserem ver. Pronto. Deu o nosso tempo. Eu sei que assim, 15 segundos é muito pouco para gerar um prompt, mas eu queria muito saber como que vocês estruturam isso. Eu vou começar com você, Alisson. Me fala aí, como que você iria pensar nessa base e tirar insights sobre ela? Me fala como que você pensa.
a melhor forma hoje é você passar a base de exemplo para um modelo e entender sobre a base primeiro, acho que é muito importante, e depois você ser muito declarativo. Acho que é importante quando você está criando um prompt, você declarar mesmo o que você quer fazer. Então, por exemplo, me gere insights em gráficos de barra, utilizando, por exemplo, uma lib, matplotlib, utilizando Python. Então, eu acho que você precisa ser muito declarativo. Então, eu criaria um prompt especificando o que eu quero gerar com base nessa base de dados, especificando cada ferramenta que eu vou utilizar e por que utilizar aquela ferramenta e depois dar um exemplo. Acho que para criar um prompt matador seria assim. Bacana, e aí é legal que você passou como contexto, né, essa base, e aí você já foi colocando, inclusive, a biblioteca que você gostaria que fosse utilizada, né? Isso. O Matplotlib, para quem não sabe, é uma biblioteca super bacana para fazer essa geração aí de gráficos. Então, você gostaria de colocar um gráfico aí dentro dessa geração? Isso. Eu gostaria de, por exemplo, nesse prompt, criar um insight simples sobre as informações que já existem nessa base de dados. Acho que seguiria esse caminho, né? De compras e vendas, né? E tudo mais. E uma coisa que a gente estava conversando também, que era sobre pedir até mesmo para IA verificar esse prompt, não é isso que você tinha comentado? O melhor dos mundos hoje é você pedir para um modelo de IA, utilize boas práticas para você criar para mim um prompt com base, sei lá, em alguma documentação específica de prompts, e utilize essa documentação e me gere um prompt com base nesses dados, para mim, por exemplo, ter alguns insights, e aí você coloca a ferramenta específica e um exemplo. Acho que é muito bom você primeiro iniciar com o contexto, depois dar exemplos e falar realmente o que você quer fazer ali, acho que é importante. Legal demais. E você, Pablo, como você faria? Eu vou com uma linha um pouco diferente. Eu gosto dessa estratégia, que você usa a AI como um operador, você fala exatamente o que você quer e ela está sendo um acelerador do seu trabalho. Eu, como não sou um analista de dados, né, eu não tenho tanta expertise com o nosso amigo aqui, eu iria para uma base mais consultiva. Fala, olha, eu quero, tá aqui a base, por favor, me dê 3 insights, o meu objetivo é aumentar a receita. Qual as suas sugestões baseadas nas maneiras práticas do mercado? Entendi. E usaria aí um modelo Chain of Thought para fazer o reasoning. Né? Mas pelo comentário, né, eu gostei muito dessa estratégia de usar a AI para fazer o prompt. Eu uso o cursor que tem o planejador, o modelo que vai fazer o planejamento, e o operador que vai de fato executar. Então, uma conversando com a outra para otimizar. Né? Mas eu iria para o caminho, tipo, o que você acha desse gráfico, o que você me recomendaria, né, baseado nos dados possíveis. Bom demais. E é legal, assim, que vocês dois estão usando essas ferramentas para fazer essa geração de insight acontecer aplicado na profissão de vocês, né? E acho que até com os motores já aquecidos, eu queria trazer uma pergunta muito focada aí no uso diário. Então, queríamos saber de vocês, assim, quanto que a IA faz parte do workflow de vocês, assim, de 0 a 10? Quanto que ela é necessária e quanto que vocês usam a IA no dia a dia? Se fosse para dar uma nota, assim. Hoje eu diria que uns 5 para 6. 5 para 6? No meu uso. Obviamente, né? Dentro da Mongo a gente tem diversas restrições, sensibilidade de dados, a gente é consciente, né? A gente tem uma própria IA interna, a gente faz algumas coisas conectar na nossa documentação. No meu trabalho como arquiteto, às vezes eu preciso fazer bastante provas de valores, fazer protótipos. E isso acelera bastante. Em vez de escrever o script e tudo mais para gerar dados, gerar uma query e testar, eu uso AI para isso, assim, a rodo. Na arquitetura em si, o desenho da arquitetura, daí sim eu uso mais consultivo, um bate-bola. Eu faço um desenho, mando para a AI, o que você acha do desenho? Quais são as possíveis falhas? Né, para a gente, né, aprimorar nosso próprio conhecimento de arquitetura. Então, dependendo do caso, como eu uso a AI hoje em dia. Mas, infelizmente, tem algumas restrições para chegar no 10. Estamos chegando lá. Mas é bacana que o seu uso ele já até é mais focado em agentes ali, que você falou do curso, que você vai interagindo, então, né? Dentro dessa codificação aí que é feita. Sim, a gente tem o Mongo GPT, né, que a gente usa para isso, que está conectado, né, toda a nossa documentação interna. Legal, eu queria saber mais sobre isso depois. E você, Alisson? Eu tô no 8 de 10, 8 de utilizo 10. muito por conta de ser do time de IA, então a gente tem que testar para ver se faz sentido ou não a resposta, para ver se a gente consegue construir agentes mesmo. Então a gente aqui na TOTOS está construindo diversas coisas com IA mesmo. E como eu faço parte do time de inovação, faz muito mais sentido, igual o Pablo falou, gerar essas POCs mais rápido, gerar o front-end, até mesmo um back-end com CRUD simples, integrando com uma IA. Então eu utilizo bastante assim no meu dia a dia, tem várias ferramentas que eu utilizo, não só uma, tento testar assim um pouco de tudo. E eu creio que ainda está
A gente vai entrar nessa pauta, mas ainda está no nível júnior e tudo mais. Tá quase no pleno, mas acho difícil. Mas para gerar um exemplo, uma POC simples para me apresentar para o meu chefe amanhã, putz, faz muito sentido, assim. Acho que se não utilizar isso, eu creio que a gente vai ficar muito para trás, né? Hoje, para gerar qualquer coisa, eu utilizo bastante coisa de IA. E para corrigir também, para debugar é muito importante. Para gerar documentação é sensacional. Teste eu utilizo muito. Então, não é só para código mesmo, avançado e tudo mais, mas para gerar essa documentação, esse teste faz total sentido hoje no meu dia a dia. E é legal você falar isso, porque é uma das coisas que eu ia até te perguntar, assim, se quando você usa, como a gente tem um perfil muito voltado para dados, se quando você usa, você fica mais no viés de programação, né? Então, criar um código ali para geração desse gráfico. Às vezes eu quero fazer uma mudança ali da cor do matplotlib, né? Os eixos. Ou você fica mais numa questão de mandar um documento e pedir um insight, que é um outro uso, assim. Queria entender um pouquinho, explorar contigo isso. É mais nessa parte consultiva que um pouco do que o Pablo comentou também, é de você perguntar para ele, por exemplo, como que eu reescrevo essa função da melhor forma, como que, por exemplo, eu utilizo esse front-end utilizando uma UI já pronta, que aí ele gera uma UI do zero para mim, então eu não preciso mais, por exemplo, estar dentro do Colab. Google Colab, não preciso estar no meu notebook para gerar um insight valioso. Eu posso, por exemplo, transformar isso num front-end bem bacana, bonito, que eu posso mostrar para o meu chefe, que gera muito mais valor do que só ter um gráfico no Matplotlib que a gente está citando. Eu posso, por exemplo, criar um front com um gráfico lá dentro, já integrado, que tem a comunicação direta com o banco de dados. Então, para mim faz muito sentido e gera muito valor. Eu acho que é mais ou menos nessa linha de consultar e como que ele pode me ajudar no meu dia a dia como um copiloto mesmo. E é legal isso que você comentou, porque para você gerar, às vezes, essa POC para mostrar para seu gestor ou alguma outra pessoa, algum cliente, requer ali uma questão de front-end que, às vezes, não é uma skill que as pessoas de dados, elas desenvolvem ali muito por conta do foco que elas têm em relação aos insights, né, escalabilidade. E aí eu achei interessante porque vejo muitas POCs feitas em Streamlit ou coisas correlatas, porque super conecta aí com os gráficos que você gera. É um pouco disso também que você vê que faz sentido? É isso? Indo nessa linha de utilizar mesmo uma UI já pronta ou uma biblioteca pronta como o Streamlit. E aí facilita muito a minha vida. Por exemplo, eu posso criar um botão simples para o meu time que conecta no banco de dados, ele faz, sei lá, uma atualização, já gera um gráfico. E aí saindo um pouco do Streamlit também, mostrando ali no front-end uma autenticação simples, sabe? É um painel mesmo administrativo que é muito legal para a gente, por exemplo, administrar nossas pipelines, nossos dados, a quantidade de dados que a gente tem, quantidade de linhas por database, etc. Acho que é muito importante, por tabelas, né? Acho que é muito importante e para mim, tem gerado muito ganho, porque eu trabalho num time que não só tem técnico, também tem a galera que não é técnica. Então, ele vai olhar a UI, a interface. Ele não sabe o que está rolando ali por debaixo dos panos, no back-end, no banco de dados, na infraestrutura. Então, realmente, ele vai precisar olhar uma UI bonita, com um gráfico bonito, com uma animação bonita, que gera muito mais valor do que só ali um notebook e tudo mais que eu tinha comentado anteriormente. Legal demais. Pablo, você como arquiteto de soluções, penso também que tenha um uso bastante forte, né, se for o seu caso, às vezes para geração de alguma arquitetura ou algum diagrama, ou às vezes para rever, né, se alguma arquitetura ela pode ser possibilitada, melhorada, ou algum componente fazer a adição dele. Eu fico pensando muito nisso porque eu vejo que tem vários usos, né, use cases de AI, onde você pede para ela gerar esse diagrama, porque às vezes é um XML, que depois ele é convertido numa outra ferramenta. Enfim, queria muito explorar, assim como a gente fez com o Alisson, se esse teu uso também ele é focado nessa parte de arquitetura, como que você aproveita isso no teu dia a dia? Nessa área de arquitetura tem dois grandes usos. Eu geralmente gosto muito de usar o ScholarDraw, então eu faço um esboço da arquitetura e uso a AI para deixar ela um pouco mais apresentável. E bater bola. Baseado nessa arquitetura, com esse objetivo, me critique, né? Eu coloco possíveis falhas ali pra gente. Às vezes, né, que eu faria com outros arquitetos que a agenda é difícil, eu faço com a AI de vez em quando. Mas outra coisa que eu gosto bastante é de informação. Imagina que eu vou conversar com uma nova área da TOTS ou com um novo cliente e eu não sei nada sobre isso. Eu vejo lá Investor Call Relations,
dados públicos e uso a AI para fazer um resumo. Eu já vou na reunião munido de informação que eu não teria de uma forma comum, né? Ler todos os relatórios, ler todas as coisas, né? Então a AI ela agiliza bastante nesse ponto. Eu trabalhei também bastante com protótipo, né? Antes da Mongo, eu trabalhava em outras empresas. Eu fazia protótipo, tinha que aprender, tipo, em uma semana eu tinha que aprender Ionic, TypeScript, aprender a fazer as coisas, uma semana para sair algo. Hoje você faz em 20 minutos, usando o Cursor. Né? Então, eu vejo como um grande acelerador do seu trabalho. Né? Mas por isso que eu falei que as notas 6 eram disrupção, eu ainda acho que as grandes empresas ainda têm um certo receio por questões de copyright, sensibilidade dos dados, mas cada vez mais estão vendo as próprias empresas grandes utilizando AI internamente. Né? Faz o seu próprio modelo, daí autoriza o uso. E aí até mesmo criando suas próprias ferramentas, eu vejo muito por conta de garantir esse compliance, né? Que não haja nenhum vazamento de dado ao usar uma interface que eles não têm domínio, né? Acho que esse é um ponto que você está trazendo. Eu vejo muito esse movimento também, Pablo. Exatamente, porque o LLM, se você está usando a pública, no chat GPT, muita coisa você não pode usar ali, né? Vai saber onde está esse dado. Agora, quando você faz o seu modelo que está rodando on-premise da empresa, daí abre o mar de possibilidades para você usar também. E hoje você também faz o uso de modelo interno ali, que consegue ter uma maior adequação com dados que você não pode nem pensar em compartilhar fora da tua companhia. E mesmo no modelo interno tem certas restrições de dados que eu posso usar ali ou não, né? A gente nunca usa nenhum dado sensível de clientes. Eu sempre crio um cenário fictício para fazer uma coisa que se equipara ao que eu estou trabalhando, mas nunca com dados reais. Né? Então, nunca é seguro demais, né? Então a gente sempre peca pelo excesso. Legal. E é bacana saber disso, né? Porque tem as limitações. Total, eu acho que em qualquer lugar. E agora que eu estou pensando que cada vez mais as empresas estão entendendo. Peraí, tem várias interfaces que estão abstraindo essas APIs, mas o meio entre eu enviar um prompt até ter o retorno, tem muita coisa aí que eu não sei como que esse prompt está ficando armazenado nessas plataformas, né? Então, é até uma atenção aí que você tem que ter quando for interagir, principalmente com dados, que é o que a gente está comentando aqui. E até conectando um pouco disso, tem algumas ferramentas, começando contigo, né, Alisson? Quais ferramentas hoje você utiliza e que você sente que, de fato, isso aqui está me ajudando e me auxiliando no meu trabalho hoje em dia? E aí você fala ferramentas gerais, assim, né? Eu tenho utilizado muito, a gente aqui na TOTS também utiliza um modelo interno, a gente tem um proxy para os modelos de LLM, Legal. Então o que faz muito sentido porque a gente tem o tracing de tudo que passa, então tem os logs, qual que é o input e output, acho que faz muito sentido isso para qualquer empresa, questão de segurança, privacidade de dados, e aí o que eu utilizo muito é esse proxy para fazer tudo que eu utilizo de IA é dentro desse proxy. E aí, o céu é o limite, né? Hoje existem diversas extensões que você coloca lá só a sua chave, né? Eu coloco a chave desse proxy e com isso, por exemplo, eu tenho lá minha extensão específica dentro do meu VS Code que consegue me auxiliar dentro do meu código e tudo mais. Tem o cursor também, que dá para você colocar suas próprias chaves da API dentro do cursor. Tem outras ferramentas, o Codex, que acabou de sair recentemente, e um uso legal, né, que eu utilizei o Codex para esses projetos mais de POC mesmo, de iniciativas novas, gerar um front-end simples, algum exemplo, que até o Pablo citou ali, de inovação mesmo. Esses dias eu estava na rua, aí eu mandei um áudio pro Codex. Codex, tem como você ajustar para mim essa função que está dando um erro aqui no ID? E aí especifiquei a função para ele, estava na rua, ele ficou lá rodando os agentes dentro do Codex, e depois me retornou, eu fiz aqui para você esse pull request, né, esse PR, revisa para mim. Aí eu fui lá, coloquei o pull request dentro do meu GitHub, revisei, achei que estava ok, foi boa a explicação dele, além disso, dele gerar o código, ele explica também porque ele fez aquilo, acho que é muito importante. E aí ele a explicação, olhei o que ele fez, só dei subi o PR lá para minha master, para minha main, e é isso, segui a vida e funcionou bem assim. Então, eu vejo uma aplicação muito grande para esses agentes que são mais autônomos, que geram algo sozinho, sem necessariamente ser um copiloto. Isso eu acho que é meio que o futuro, assim. Eu achei legal que você fez isso quando você estava na rua, né? Perfeito. Porque não é sempre que vai retornar rápido. Tem até
que são de investigação profunda na web, Isso. que demora uns 10, 12 minutos ali Isso aí. para retornar, né? Achei legal Uso que você saiu de casa, deixou lá rodando, quando chegou estava pronto para fazer a merge. E é legal porque você tem um uso muito focado também em código, pelo que você trouxe, né, Perfeito. Alisson, nas IDEs e tudo mais. Isso aí. E eu lembro até quando a gente começou falando de Copilot lá atrás, onde a gente estava mensurando quanto estava trazendo retorno a partir dos tabs que você ia dando, que quer dizer que você está aceitando a sugestão, o Copilot está te dando. Aí agora a gente tem vários tipos de Sim. IDEs e extensões sendo agregados para trazer esse valor. Achei legal que você trouxe. E você, Pablo, você usa algumas outras ferramentas diferentes dessas? No profissional, Aham. né, eu uso bastante o VS Code com o Copilot, que é o que está, né, licenciado ali pela Mongo. Gemini eu uso bastante, já se eu quero revisar o e-mail, se eu preciso traduzir slides, que é uma Jura? coisa que eu fazia muito. Uhum. Assim, ainda não está totalmente automatizado, mas pelo menos lá no Google Slides você tem lá o prompt, você consegue traduzir esse slide, ele me dá a tradução, eu copio e colo, é mais Então rápido. você não copia o slide e joga na interface. Não, você é direto no Google integrado Slides. no slides. Legal Muito isso, Então né? eu uso o Gemini Legal. para fazer uma revisão gramatical e tudo mais, agiliza bastante o trabalho. Né? E temos também, né, modelos internos que poxa, preciso abrir uma oportunidade no Salesforce, eu não sei fazer isso, tem uma AI que te ajuda a fazer isso da própria mão. Já no mundo mais pessoal, eu uso mais o Cursor, né? Eu uso o T3 Chat, não sei quem conhece. O T3 Chat ele é um wrapper de modelos, então se eu quero testar vários modelos, lá tem de tudo. Ele roda local ou não? Muito bom. Não, você pode ter sua chave, se você quiser usar um modelo específico, Aham. mas ele custa $8 por mês, muito mais barato do que pagar $20 Nossa, para o próprio super, OpenAI, por aham. exemplo. E se eu quero testar um modelo novo, testar alguma coisa, eu uso lá pessoalmente. Né? Mas eu sou muito mais entusiasta de estudar pessoalmente do que usar na minha vida pessoal ainda. Estou pensando em criar alguns agentes para me ajudar na minha vida pessoal, principalmente marcar viagens, alguma coisa, Legal. ajuda. Né? Mas é isso que eu uso hoje em dia na minha vida pessoal. Eu trabalho, né, como comentei, a questão da arquitetura. Tem uma restrição também maior. Dados sensíveis a gente nunca usa por questão de Uhum. segurança, né? Mas já ajuda, assim, a aceleração de coisas que eu podia fazer em uma semana, eu já consigo fazer 3, 4 vezes mais. Nossa, e eu achei interessante essa ferramenta que você citou, porque tem muitos modelos que vão surgindo. Ela deve integrar super rápido também esses modelos, para você conseguir testar um DeepSeek, por exemplo. Tava todo mundo falando. E aí você conseguiu testar lá na tua casa como Já. funciona, fazendo uma brincadeirinha ali para ver como é que é a eficiência desse modelo, né? E às vezes eu brinco, às vezes eu faço o mesmo prompt para 3 modelos e vejo como eles reagem, né? Muito bom. Isso Show. é legal. Tem uma ferramenta que chama Light LLM, que aí é uma ferramenta open source, que aí você consegue fazer meio que isso também. É bem massa. Só que você consegue integrar no seu código. Então, por exemplo, você pode gerar multi-agentes com multimodelos. Isso é genial, assim. Então, tem modelos que são muito melhor em visão, modelos que são muito melhor em áudio, modelos que são, apesar de serem multimodais, no LLM Arena, tem os melhores modelos de visão, os melhores modelos de áudio, os melhores modelos para resumo de texto, etc. Melhores modelos para código, inclusive. Então dá para você criar multi-agentes com multimodelos utilizando ferramentas hoje open source, tudo mais, é bem legal. Recentemente eu comecei a brincar também com LLM local. Ah, Né? Daí legal. para você fazer coisas com os seus documentos internos, fazer coisas internas, mas está na fase de estudo. Até porque rodar um LLM local... Menorzinho o modelo tem aí que ser também. um modelo pequeno e tudo mais, senão né, o hardware não aguenta. Eu vi que quem tinha a placa da NVIDIA já vinha também com... Eu estou usando o RTX alguma coisa. Chat RTX. Isso, eu achei super legal. Mas a placa da NVIDIA que você tem que ter, realmente ela não é tão baratinha. Mas legal, é esse daí que você está usando? Isso aí que eu vou usar. Caraca, que bacana. E assim, deve super se atualizar rapidamente para conseguir ter essa conexão. E aí, Pablo, uma coisa que eu estava pensando relacionado a isso é que quando a gente tem as IAs ali, elas se integrando no nosso pipeline, quando a gente usa principalmente para a geração ali de código, às vezes, né? Você falou que tem um sistema interno aí que vocês utilizam na Mongo. Penso também que uma das coisas que eu abordei na palestra é o Bug as a Service. Porque a gente fala que as IAs, de fato, elas ajudam muito com o código. De fato, vai gerar muito código. A gente tem muito código sendo gerado por IA. Mas aí, na hora da gente integrar isso em produção, aí tem uma esteira ali de merge.
e aí um bug as a service também, porque você tem que ficar revisando às vezes o que a IA ela trouxe. Eu acredito muito assim que no futuro a gente vai ter já esses agentes vão conseguir gerar isso e analisar até mesmo por nós, mas até ao presente momento a gente está tendo ainda que fazer essa verificação um pouco mais concentrada. Eu queria ver com você como que a gente consegue equilibrar, né, na tua opinião, essa qualidade ali com também essa otimização, essa produtividade que ela é trazida com esses modelos. Para esse setor depende muito do modelo, da maturidade do modelo e da maturidade do seu prompt. Porque se a AI você perguntar algo simples com um prompt simples, ela vai provavelmente alucinar. Ela vai querer te responder alguma coisa. Ela não vai ter falar, não sei. Ela vai te responder alguma coisa. Né? Então é muito bom você, em termos de código, ter um prompt muito bom. Isso que eu gosto de usar no Cursor, que aí eu tenho uma AI que vai fazer o planejamento das tarefas e outro modelo que vai executá-las. Eu vi, acho que quando lançou o Claude 4, é muito boa, mas se deixar ela livre, ela começa a mudar arquivo que não deveria mudar, mudar código que não deveria mudar. Então, você tem que limitar o escopo de onde ela vai agir. Então, é mais hoje uma questão de planejamento de prompt. Mas imagino que com os modelos crescendo e sendo mais maduros, isso vai ser cada vez menos necessário. Né? Há quanto tempo? Eu acho que bem menos que 5 anos, porque se a gente vê coisa nova surgindo a cada semana. Verdade. Exatamente. E, Alisson, você comentou também que você usa bastante IDEs ali para codificar, então queria também entender do teu ponto de vista como é que você vê para a gente às vezes até mitigar, ter que ter uma trava, porque a gente fala de otimizar a esteira de desenvolvimento, mas aí a gente tem no release ali uma travinha. Como é que você vê que a gente pode otimizar isso? Hoje eu vejo como um grande desafio para os modelos de LLM entenderem um contexto, porque muitas vezes você pergunta algo, ele vai e apaga uma parte do seu código, e aí você tem que refazer tudo. E aí eu sempre falo para a galera, por favor, comita tudo que você tá fazendo. Então, cada coisa que você fazer utilizando IA dentro do seu código, uma função nova, comita aquilo. Provavelmente, se der algum bug, provável que a IA vai excluir a parte do seu código que está gerando bug. Então, pode ocorrer, já ocorreu várias vezes. Outras coisas que já me acarretaram durante o uso de Cursor, Gemini, OpenAI, ChatGPT, foi que ele fica num loop infinito tentando resolver um bug que às vezes é complexo. Um programador entende, só que o modelo às vezes não entende o porquê daquilo. E por que ele não entende? Eu descobri que ele não funciona muito bem com dependência, com contexto. Então, se o contexto é muito grande, se você tem um código de 2.000 linhas, 1.000 linhas para mais, e tem ainda outros códigos que são dependentes desse código que você chama, é muito ruim para o modelo e ele fica ali no loop infinito e não consegue te responder. E aí você fala assim, mas está errado isso que você fez, não está funcionando o meu código. E aí ele fala, me desculpe. Ele tenta ajustar de novo e aí erra de novo. Aí você fala, mas não está certo ainda. Ele, me desculpe, realeza. Às vezes os modelos eles tentam te tratar tão bem, né, e mentir tão bem. Acho que o Paulo comentou um pouco disso, que eles falam que aquilo está certo, está 100% certo e tudo mais, às vezes não está. Acho que é um ponto muito importante que você trouxe, sempre tem que ter a revisão humana durante você codificar com agentes, com IA. É muito importante isso, porque no final das contas, sempre vai precisar do programador mais experiente para ver se aquilo está certo ou não. Que é como se fosse um programador júnior programando para o sênior e o sênior tem que revisar aquilo e falar faz sentido, não faz sentido. E eu vejo que é muito importante isso, principalmente quando a gente está codificando com IA, essa revisão humana. Perfeito, é o Human in the Loop, né, que o pessoal fala. Perfeito, e acho que faz muito sentido. E até quando eu estava vendo a sua bio, Alisson, eu te conheço já devido à comunidade, mas foi muito bacana poder ver a tua bio mais perto. E eu vi que você é instrutor. Você foi bastante forte, né, instrutor logo no começo, e você atua como instrutor também, né, no teu dia a dia e até no Instagram, quando você cria conteúdo. E aí, quando a gente fala de IA na educação, né, focado ainda em tecnologia, eu acho que tem um ponto importante que até acaba sendo uma questão para a gente discutir. Então, quando a gente coloca a IA dentro do processo educacional, o que você acha no ensino de lógica de programação? Né? Você acha que a gente pode utilizar a IA, faz sentido utilizá-la no ensino de lógica a iniciantes, ou fazendo isso a gente pula etapas críticas do pensamento computacional?
A IA existe o benefício e o malefício. O benefício é que ela vai gerar 2.000 linhas de código para você em 20 minutos, que a gente estava comentando aqui quase agora. Vai ser muito rápido que ela vai gerar o código para você, o front, o back-end mais simples, né? Um CRUD, uma API mais simples, e o front bonito, já legal. Só que existe um malefício disso, né? Que é a pessoa menos experiente, ela não vai ter a lógica ali por trás das coisas. Então, como funciona essa função que ele acabou de criar? E por que ele criou essa função? Acho que tem que existir os porquês, e é muito importante. Eu creio que a régua subiu para quem está começando, para quem é o júnior e tudo mais. Para quem vai começar na área, a régua subiu muito, porque hoje o modelo de LLM, ele gera, acabei de explicar, 2.000 linhas de código rapidamente e facilmente. E consegue fazer lá aquele clone da Netflix, conhecido, que todo mundo está começando faz, aquele clone da API do Pokémon, né? Então, eu acho que é muito importante o júnior entender o porquê das coisas, entender a lógica de programação a fundo, estrutura de dados. Isso, com certeza, não pode faltar quando a gente está falando tanto de aprender com IA, né? Que, querendo ou não, ajuda bastante. Acho que é o ponto inicial ali que você perguntou. Ajuda muito, porque você vai perguntar para alguém que está 24 horas disponível, 7 dias na semana, e você consegue fazer uma pergunta do tipo assim, me gere de uma forma mais amigável. E ele vai te explicar de uma forma totalmente amigável que talvez outra pessoa não conseguiria de uma forma tão simples, né? E para achar essa pessoa é difícil. Explicar coisas técnicas de uma forma simples, querendo ou não, para um desenvolvedor é muito difícil. Então, eu acho que faz muito sentido entender ainda a base tem que estar sempre ali na cabeça de quem está começando e quem também é sênior e tudo mais, aprender cada dia mais sobre esses conceitos é muito importante. E faz diferença, né? Eu acho. Total. Porque a IA ela vai ter um viés de quem colocou o dado lá. Sim. Então, a depender da IA que você usa, você manda a mesma pergunta, igual você estava falando, né, Pablo, que você faz um comparativo. Quando a gente faz algumas perguntas mais, às vezes, sintaxe ali, dificilmente, às vezes vai ter uma mudança, mas é diferente quando você pergunta, às vezes, sobre história, sobre questões ali que tem, às vezes, um viés maior. Então, acho que faz sentido a gente ter essa base sendo ensinada, seja de programação, seja de outros tópicos, para a gente conseguir ter o senso crítico, né, Alisson? Acho que esse é um ponto importante. Total. E, Pablo, conectado ainda a isso, me veio aqui, queria saber a tua opinião. Hoje você acha que a gente está decidindo mais e codando menos? A gente não chegou nesse patamar ou talvez a gente nunca vai chegar ali? Na minha opinião, na minha vida, sim. Eu estou mais tomando decisões e modificando coisas e deixar a IA codificar. Obviamente, que nem o Wallace comentou. Eu trabalhei com programação, sou formado em engenharia e computação. Eu consigo ver o código e ver se aquilo faz sentido ou não. Então, mas ele agiliza que eu não preciso ficar escrevendo 2.000 linhas de código. Perfeito. Então, sim. Em outros casos, não sei tanto. Dependendo de alguns casos, principalmente, eu vejo documentos de várias empresas, elas não permitem você usar código em ambientes produtivos. Por quê? Não pela questão de alucinação que tem, mas pela questão de compliance. Copyright. Se você faz isso, você é o dono do código? Você é o dono do produto? Sim. Então, tem muitas restrições legais também que têm que ser tratadas. Mas sim, eu vejo que a AI veio para ficar e vai acelerar muito mais. Isso que a gente está falando aqui só de prompts e modelos. Tem que começar a falar de multi-agentes e muitas coisas que estão surgindo aí no mercado. Mas eu acho que, indo nessa analogia da pergunta da Mi, eu acho que hoje a gente está olhando muito mais para negócio, como você comentou, do que para só código, né? Acho que o dev hoje vai mudar um pouco, assim. Vai precisar olhar qual o problema que ele resolve, né? Qual o problema ali, o principal ponto que ele está resolvendo com aquele desenvolvimento, com aquele app, etc. O que ele está usando aquilo para benefício do cliente final, né? Do que só olhar para código, utilizar o código que está no hype ou fazer as coisas por apenas código, né? Acho que é muito importante ter essa noção de negócio. Acho que, com certeza, com o avanço da IA vai ficar cada vez mais claro isso para quem está começando ou para quem já está evoluído na carreira, com certeza. Total. E eu nem sei se vocês viram o tempo passar, mas a gente já está acabando. Mas eu queria muito fazer uma última pergunta aqui, até pensando, fazendo esse exercício de futurologia. Se a gente olha assim daqui 5 anos, aí a gente é chutômetro, porque a IA mudou totalmente de um ano para cá. Se você comparar maio para cá, para junho, já mudou
muita coisa. Novos modelos, modelo é a coisa que mais lançou rápido, mas paradigmas também a gente está vendo flutuar. Se a gente olha o universo de programação daqui 5 anos, aí eu vou começar contigo, tá, Alissa? O que você acha, dentro desse universo de programação, que vai continuar sendo 100% humano? Se tem alguma coisa também. Eu acho que a revisão, o deploy, né, a infraestrutura, acho que é muito importante. São tópicos que são essenciais ali. No momento de você fazer um deploy, acho que, na minha opinião, não faz muito sentido você deixar totalmente isso para o modelo. Né? O modelo vai fazer o deploy em produção e aí a produção provavelmente vai quebrar se você não revisou, né? Se não teve revisor. Acho que ter o humano sempre na ponta é extremamente importante. Ter o humano revisor, né? Não vai ser o humano que talvez no futuro, né, seja o codificador, que vai fazer código e mais código e mais código, vai ser o humano que vai ficar revisando o que foi gerado. E com base nesse conhecimento que a gente está falando, que são as estruturas importantes de programação, de computação, que fazem total sentido as pessoas aprenderem. E eu creio que no futuro vai ser muito mais agentes, né? A gente revisando código e tudo mais, debugando para você. Mas, na minha opinião, ainda existe um limite para isso, né? Os modelos hoje eles têm limite principalmente computacional. A arquitetura do modelo ela não mudou ainda. É Transformer, ela não mudou para uma arquitetura totalmente nova. A gente está olhando muito mais para agentes, que é muito mais tá muito mais a ver com software do que IA. É muito mais saber criar um workflow de agentes e desenvolver essas funções dentro desses agentes. Né? Então, na minha opinião, assim, ainda tem um limite de hardware. Não sei como vai evoluir. Sim. Provavelmente vai evoluir rápido também. Mas com certeza vai continuar sendo a nossa auxiliadora no nosso dia a dia. Isso não vai, acho que não vai deixar de existir assim, mas até se você vê o preço de inferência, né, dos modelos mudou drasticamente, acho que muito disso é o hardware tentando acompanhar ali a evolução que a gente está tendo no software. Mas é um bom ponto de vista. Pablo, o que você acha? Eu acho que vai ter muita coisa que vai ter humano no meio ainda. Programação eu acho que menos, né? Mas no futuro de AI como um todo, eu vejo que o grande desafio realmente é o uso de recursos. Né? Hoje você está basicamente jogando recurso no problema. Mais GPU, mais energia, mais data center. Total. Só que isso tem um limite, até por questões climáticas e energéticas do próprio planeta. Então eu vejo que o avanço vai ser como tornar isso mais eficiente. Como que eu consigo ter o mesmo poder computacional usando muito menos energia, muito menos hardware. Que acho que vai ser a virada realmente revolucionária para chamar da AI. Daí sim você vai ter AI rodando no seu óculos e acho que o mundo vai ser bem diferente como a gente imagina hoje. Então, 5 anos é muita coisa. Acho que daqui a 1 ano já vai estar bem diferente, como você citou. Vai ter modelo novo, coisa nova, que vai ter um impacto. E as empresas cada vez mais usando mais, né, que eu acho que elas estão engatinhando no modelo. Acho que o Alisson, você usa muito mais AI do que uma empresa em si usa. Não, com certeza. Né? Então, acho que a gente está no comecinho aí dessa tendência, mas vai vir uma onda grande, imagino eu. Até se a gente vê, né, do MCP saiu em novembro de 2024. Parece que faz anos já. Parece que faz anos. E eu fiquei impressionado que a Mongo lançou o MCP dela faz um tempo atrás, um mês agora. Ah, é? A Mongo já tem um MCP dela oficial, então está muito rápido a adoção de IA. Né? E assim, é uma tecnologia recente, que aí você quer testá-la, você também precisa saber, nossa, o quanto que isso já está estabelecido, mas eu quero testar, então o quanto que eu consigo fazer esse teste de uma maneira também que eu não exponha nada e nenhum serviço meu. Então, é uma sequência de um teste que corra, de alguma maneira você analise o quanto que você pode penetrar nesse negócio e fazer acontecer. Surreal, gente. Quero muito agradecer, esse papo foi super rico. Agradecer aí você, Alisson, muito bom estar contigo de novo, a Code. Convidá-lo também, pessoa que está aqui em casa e nos assistindo, siga aí o @hackercode, porque tem muito conteúdo de dados e IA. Obrigada, viu? Obrigado, Mica. Pablo, um prazer também te conhecer. Enriqueceu muito o nosso papo, sabendo um pouco da tua perspectiva e de toda a tua experiência aí nessa carreira. Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Sigam aí a mim, o Alistair. Eu só uso o LinkedIn, né? Não tenho as outras redes ainda. Eu sou um pouco mais tímido aí nesse sentido. Mas se quiserem ver mais conteúdo meu, Total Developers no YouTube. Eu tenho algumas sessões lá que eu faço todo mês com o Rafael. Então, fiquem à vontade também. Perfeito, muito obrigada. E se você gostou deste episódio, marque a gente, compartilhe este episódio, continue acompanhando os conteúdos do Universo TOTOS 2025. Eu te vejo até o próximo Fora de Órbita.